Você só sabe o que é paternidade quando você cuida. Se você não cuida, você só está pagando o aluguel da sua paternidade. Quando a gente fala do espaço que o pai precisa ter para cuidar, a gente tem que tomar muito cuidado com esse recorte dos pais que já sabem que ele tem a opção de fazer errado, porque alguém vai se irritar e vai lá fazer. A gente sempre cai num erro de criar um romantismo sobre a maternidade e sobre a paternidade o tempo todo. Então, no caso do pai, a gente foi afastado desse lugar do cuidado, e quando a gente descobre que a gente vai ser pai, vai ter um filho, a nossa paternidade ela começa ali, e não quando a criança sai da barriga. Olá, muito bem-vindos ao Dois Pontos, o videocast do Estadão, toda semana com um tema novo, com impacto no seu dia a dia. Hoje vamos falar sobre paternidade. Quais são os desafios dos pais contemporâneos, os preconceitos que eles enfrentam e as cobranças também. O que mudou nesse conceito de pai, de ser um pai presente? A gente vai abordar esses pontos com dois convidados e também com o nosso co-host de hoje. Vocês vão entender por quê. É porque a composição da mesa tem formatos bem distintos de família. Então, a gente vai ter pai divorciado, pai casado num casamento hétero, pai de 2 meninos, e a gente vai ter também pai que é de uma família com dupla paternidade e que aí tem filhos adotivos. Vamos apresentar, então, nossos convidados de hoje. Primeiro, o nosso co-host. Hoje vai ser quase que 3 pontos por aqui, né? Que é o Renato Andrade, editor executivo de política internacional do Estadão. Renato, muito bem-vindo. Obrigado. Vai ser um prazer participar dessa conversa aqui. E já vou colocar aqui no título, editor executivo e pai. E pai. E aí é que vem, né? Porque olha o cargo e como administrar, que aí vem outra dúvida, né? Que muitas vezes as pessoas perguntavam em relação à mulher, mas como é que administra a vida com tantos afazeres? Mas e o pai também? Como é que é isso aí? Vamos aos nossos convidados de hoje. Temos o Paulo Tardino, ele é criador de conteúdo, tem o perfil Família Pessoa Tardino, com mais de 1 milhão de seguidores. Muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Acho que vai ser uma troca muito interessante a gente falar sobre isso. E também conosco aqui no estúdio o Tadeu França, ele que é pai, eu adorei, porque no perfil dele já vem assim, primeira identificação, pai, criador de conteúdo, escritor, palestrante, muito bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, a gente bater esse papo que para mim é uma delícia falar disso, desafiador, mas muito gostoso também. Então, a minha primeira pergunta para vocês, e olha, nessa conversa de hoje eu vou envolver o co-host também para perguntas para ele, tá? Já vou avisando, porque eu tenho que aproveitar os pais aqui, mas claro, ele também vai participar com as perguntas, isso aqui é uma grande conversa. A primeira questão, e aí eu acho que vale para os 3 mesmo, é que assim, a gente ouve muito, com o passar dos anos, assim, uma frase que é: a mãe, ela é mãe desde o primeiro momento que ela tem ali o bebê gerado e ela descobre que, né, fez o exame de gravidez, já deu positivo, ela já é mãe. E o pai não, o pai, ele é pai na hora que o bebê nasce. Eu quero a avaliação de vocês sobre essa afirmação. O que é verdade, o que é preconceito e de que forma isso impacta, inclusive, na forma que a paternidade é vista. Quem começa? Vamos lá. Deixa contigo. Vai. Para mim, assim, tudo é com base no que a sociedade já incutiu na nossa cabeça desde pequeno. Que a mulher é quem cuida e o homem é quem provê. Então, muitas vezes, essa mãe já nasceu na infância dessa menina. Quando falaram para ela que, ó, essa é a sua filhinha, o nome dela é Juju e ela é uma boneca. Né? E a partir daí ela começou a desenvolver esse papel do cuidado. No caso do pai, a gente foi afastado desse lugar do cuidado, e quando a gente descobre que a gente vai ser pai, vai ter um filho, a nossa paternidade ela começa ali, e não quando a criança sai da barriga. Então, eu acho que é necessário a gente ter essa consciência e buscar entender qual é o papel do pai dentro dessa dinâmica do cuidado, enquanto o filho ainda não está fora da barriga, mas ele já existe.
Então, você é pai nos exames, no ultrassom, você é pai na comida que você está preparando ali para o seu parceiro, para sua parceira ali, né? Como que você está desempenhando a sua dinâmica, você entender, aquele alimento não pode porque está dando alguma questão na gravidez, acompanhar um enxoval, tudo. Eu tive o privilégio ali de quando fiquei sabendo que ia ser pai, eu fiz cursos de gestação, parto, puerpério para homens, né? Existem cursos que ensinam sobre isso e, por exemplo, mas por que eu vou fazer um curso de gestação se não sou eu que gesto? O cara saber, o pai saber, durante ali, o parto, um curso de parto, você consegue, se você estiver bem informado, impedir que, por exemplo, a mãe do seu filho sofra violência obstétrica, porque você está muito mais atento ali na hora do negócio acontecer, mas para isso precisa assumir essa paternidade desde do exame. Estamos grávidos, vai ser pai, vai ter filho. Então, assim, eu acho que é uma questão complexa, mas que a gente tem que trazer os homens para a conversa e ampliar esse olhar, né? Vamos lá? Eu vou esperar o Renato. Yeah. Vamos aí, Renato, que então depois eu vou falar. Eu tô com o Tadeu também, eu acho que a questão de ser pai, essa ficha cai. Eu acho que tem muita gente, assim, a sociedade criou esse mecanismo que o Tadeu está colocando. Assim, não, você vai ser pai quando a criança nascer. Só que eu acho que assim, a gente não pode usar isso como desculpa. Tem anos de evolução e informação que te permite a ficha dar para cair mais cedo. Nesse sentido também, eu acho que assim, você começa a ser pai... tá na barriga, você vai começar a trocar figurinha ali com o seu parceiro, sua parceira, você vai colocar música para ouvir, o cuidado da alimentação, entender essas coisas todas, sei lá, vou pegar do meu primeiro caso ali, da minha criança que tem 18 anos agora, assim, foi uma longa noite de esperando uma dilatação que nunca veio, e aquilo, você tá ali, entendeu? Então, assim, essa ficha já estava. Acho que essa ficha já está lá, entendeu? A questão tem gente que demora mais a pegar e absorver, mas... Antes de eu passar para o Paulo, eu até fazer uma ambientação aqui, né? Porque a gente tem o Tadeu com uma criança pequena. São duas, é verdade, são dois. Dois meninos. Dois. E aí a gente tem 3 situações bem distintas aqui. Essa composição dessa mesa ficou muito legal, porque assim, a gente tem o Tadeu com 2 crianças pequenas, a gente tem o Renato, que ele mesmo brinca, eu vou contar, tá, Renato? Ele sempre brinca que ele diz que é pai de duas filhas únicas, porque tem uma de 18 e uma bebê de 2 anos de idade. Para mim é um bebê essa idade. E aí a gente tem o Paulo, que tem... crianças que foram adotadas, são 2 irmãos adotados, um entrando, inclusive, que vai ser assunto para a gente trazer ali, entrando na adolescência, e um pequenininho. Exato. Então, só feito esse cenário aqui, deixa eu te ouvir também sobre essa pergunta. Outra coisa interessante, a composição das casas são distintas. Pois é. Exato. Eu tenho 2 crianças não estou mais casado com as mães. Então é uma outra relação, dinâmica. Uma outra dinâmica. Tudo que a gente vai trazer aqui com base nos nossos recortes, né? Então quem vai ouvir vai absorver. Que são recortes interessantes de ver que são 3 composições completamente distintas. Desenho de Nada família os novos arranjos familiares, né? Os novos arranjos familiares. Bom, eu acho essa frase... Você pode repetir a frase? Acho que até para o espectador acho que seria bom ali voltar para essa frase. A frase é a seguinte... Mãe, ela começa a ser mãe desde o momento que a criança é gerada. E o pai, somente quando a criança nasce. Concorda, discorda? Eu discordo completamente dessa frase, porque eu nem acho que essa mãe passa a ser mãe quando ela está gestacionando. O que é ser mãe? Eu acho que a gente confunde o que é ser pai também com um cumpridor de tarefas ou com aquilo que você sente realmente ali dentro de você, que você é esse pai. Porque talvez essa menina, essa mulher que acabou de ficar grávida, talvez de primeira viagem, ela não está sabendo lidar com isso. Ela só está cumprindo as tarefas que ela precisa para gerar uma criança com saúde, dentro de todos os protocolos. Ela ainda não se viu mãe. Da mesma forma que esse pai, ele não se viu pai.
E a gente precisa desconstruir essa frase retrógrada, porque quando nasce essa criança, às vezes a mãe não vai conseguir se enxergar mãe. Porque não existe nem sempre esse amor à primeira vista. Essa mãe, ela vai conseguir se enxergar como mãe quando ela passar a cuidar dessa criança diariamente, quando toda aquela mudança hormonal dela estiver mais calma, e aquele pai também cuidar daquela criança. A gente sempre cai num erro de criar um romantismo sobre a maternidade e sobre a paternidade o tempo todo. Total. E isso volta contra a gente porque, às vezes, a gente pode se sentir menos pai do que o vizinho que foi pai. E não é. Às vezes, porque como eu venho da adoção, né, a minha história sobre adoção, não houve a primeira vez quando eu encontrei meu filho. Esse amor e essa paternidade, ela foi criada aos dias, assim, ao longo daqueles dias onde eu estava cuidando dessa criança, onde eu estava tentando aprender que eu era pai, onde para mim era muito novo ser pai de 2 crianças ao mesmo tempo, de idades diferentes, e aí uma hora eu senti essa paternidade, mas não foi no primeiro dia. Então, às vezes essa mãe, ela vai carregar essa criança por 9 meses e ela ainda não vai sentir que ela é a mãe. Ela vai parir, às vezes ela tem uma depressão pós-parto, às vezes tem tanta coisa acontecendo, ela não vai se sentir mãe. E esse pai só vai sentir quando ele começar a pegar essa criança, dar um banho, ajudar essa mulher. Então a gente vem assim sempre protocolares neste lugar de pai e de mãe, como você vai ser agora, você não. Chavinha, e, na verdade, né? não existe uma regra, sabe? Assim, é muito amplo isso, porque a gente está falando de sentimento, a gente está falando de amor. Ser O humano. amor é muito subjetivo, E ele você- acontece diferente para cada pessoa. E você colocou uma coisa importante que é o seguinte, você dá o exemplo assim, eu vou me sentir menos pai em relação àquele vizinho. Esse é um outro problema também no processo de paternidade e maternidade, que é as narrativas construídas, as histórias que você ouve, a criança que dorme a noite inteira, aí você olha e fala assim, mesmo? É muito Estou fazendo doido, alguma né? coisa errada lá em casa. O problema sou eu. Aí quando você vai ver, assim, não, mas me dá mais detalhe, como é que ela dorme a noite inteira? Não, eu boto para dormir meia-noite, aí ele só acorda 1 hora. Mas 1 hora, né? Lá, meia-noite, 1 hora não é nada. Aí ele depois levanta às 5, depois às 6. Você... Ah, tá. Assim, isso é igual lá em casa, mas é que eu conto isso e ele não dormiu a noite inteira, porque o conceito a noite inteira é diferente. Mas aí, você tem que tomar um cuidado enorme, eu acho que todo pai e mãe tem que tomar cuidado com isso, essas comparações. E, Renato, imagina uma mulher que carrega essa criança, que a outra tá lá, ai, eu já sou mãe, coloca o sapatinho na barriga da criança e tá ali conversando, e a outra fala assim, meu Deus, eu tô achando um porre carregar essa criança. Tô Eu tô passando sofrendo mal demais. todo dia. Sabe, assim, eu não Muitas- vejo a hora de que saia. Muitas falam, tipo assim, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Exato. Porque são coisas diferentes. As pessoas romantizam e forçam que esse amor, né, seja incondicional pelo simples fato de você ser mãe. Mas isso é, como ele falou, construído, né? Importante. E com os pais? Com os pais, a mesma coisa. A única questão, e aí para mim é onde pega, é que na nossa sociedade a paternidade ela é opcional, enquanto a maternidade ela é compulsória, né? Então, assim, é a gente que escolhe se nós vamos ser pais ou não. É a gente que, quando faz o mínimo, a gente é enaltecido. Eu tenho seguidor porque eu sou um pai que faz o mínimo. Olha que, eu tenho Que faz sua seguidor. parte. Eu faço minha parte e tô dando entrevista. Né? É isso. Quando o Tadeu fala aqui da questão do ser, né, uma opção, né, ele trouxe um dado antes na conversa de bastidor pra gente, que é um dado que está em conteúdo do Conjur, que diz que em 2023, dos 2,5 milhões de nascimento, 6% dessas crianças não tiveram o registro da paternidade na certidão. Isso significa 172 mil famílias. E aí, nesse caso, a mãe é um registro compulsório. É só para embasar, porque ele fez essa abordagem aqui, a gente estava conversando disso no bastidor. Vocês diriam assim que existe também uma expectativa romantizada sobre o que é ser o pai presente? Existe. E Com qual é certeza. essa cobrança para vocês? Eu acho que... Primeiro, eu acho que o pai que não cuida, ele tem mais dificuldade e um atraso dele se identificar pai.
Porque como você vai conseguir enxergar essa paternidade? Vamos falar pai de samambaia. Você tem traz uma plantinha e coloca ali em casa, e você não água ela, e você não cuida dela. Como você vai se enxergar que ela precisa de você, se você não cuida? Então, como a gente vem de uma sociedade onde o homem não precisa cuidar, será que esse pai mesmo, ele em algum momento, ele se enxerga pai? Mas aí Se eu vou ele te não fazer cuida? uma provocação. Durante muito tempo você teve a identificação de pai, como o Tadeu falou, que é o provedor. Uhum. Será que ainda não tem assim... Tem gente que provavelmente está provendo, não, tá lá, coloco comida em casa, pago o aluguel, o condomínio, cumpri meu papel de pai. Eu acho que ainda tem o lugar de pai para a sociedade tá mudando muito, tá? Porque essa sociedade, ela precisa escutar isso das mulheres, né? Que são as mais afetadas disso. Para elas talvez não, mas para uma sociedade macro, onde a gente coloca todas as pessoas, a paternidade é esse lugar, que é aquele que só precisa prover ou pagar pensão e tchau. E aí eu trago uma provocação que eu falo em todas as minhas palestras que eu tenho a oportunidade de falar com homens nas empresas e tudo mais. Que a gente precisa discutir mais sobre a economia do cuidado. Entender o que é isso, e quando a gente fala, porque é muito cômodo eu falar que eu sou provedor, eu saio, coloco dinheiro em casa, comida na mesa, mas como se as mulheres não fizessem isso. E elas também fazem, né? E pegam ali dupla, tripla jornada. E aí nas minhas palestras eu costumo falar o seguinte: a economia do cuidado, ela subsidia a economia formal. Você é o excelente funcionário, pega lá, você manuseia a máquina mais difícil da empresa do teu chefe e se acha insubstituível, igual a gente estava falando ali nos bastidores, que só você faz aquilo, mas você só consegue se dedicar, terminar a sua pós, o seu doutorado, ser um excelente funcionário provedor, porque tem alguém nos bastidores fazendo o trabalho do cuidado que também é seu. Então, assim, é uma provocação que a gente precisa fazer para os caras, no sentido assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu faço essa analogia. Num recorte heteronormativo, tá lá o pai e a mãe, e imagina que essa família ali é a empresa, né? Então os dois são sócios daquela instituição, família ali. Se a empresa é minha, eu tenho que fazer de tudo para ela não quebrar. Eu tenho que estar ali, né, o dia inteiro fazendo para ela não quebrar, não falir. Só que o que acontece? Se a gente sobrecarrega uma das partes e só uma das partes trabalha, vai dar ruim. Uma hora vai dar errado. Isso é fato. E aí quando a gente coloca na linguagem do homem, né, para ele entender do que a gente está falando, a gente está falando disso. Você não é um cara, você sai, acorda 5 da manhã, vai lá, fica 8 horas trabalhando para a empresa do teu chefe ou para sua própria empresa ali e tal, e você dá tudo de si, você é excelente, sabe do que você faz. Só que quando você chega em casa, que a gente está falando da sua empresa família, da sua instituição família ali, que é sua responsabilidade, você se exime. E do que a gente está falando? De cuidados às vezes mínimos. Trabalhei, tô cansado, cheguei em casa, mas poxa, quanto tempo eu gasto para não deixar a louça na pia? Todo mundo trabalhou, né, gente? Sabe? Todo mundo trabalhou. E é aquilo que eu falo assim, você só sabe o que é paternidade quando você cuida. Se você não cuida, você só está pagando o aluguel da sua paternidade. Eu pago o aluguel para ser pai. Eu pago ali o valor que preciso para ser pai. Mas e você só faz aquele check check, social, né? Você só Sou vai pai, entender check. essa paternidade fazendo, gente. Não tem como ser diferente. Gente, hoje eu vou dizer que vai ser 3 pontos aqui, tá? Porque eu vou ficar fazendo a pergunta para os 3, não vai ser só 2 pontos aqui, não. É minha curiosidade mesmo. Eu queria, dos 2, assim, dos 3, numa resposta rápida, qual foi o primeiro sentimento que vocês tiveram na hora que o bebê nasceu? Porque é isso, a mãe tá sentindo o bebê mexendo na barriga, vocês põem a mão ali, sentem também, no caso, quando é uma gestação acompanhada. Qual foi a sensação de vocês, no caso de vocês dois, na hora que os bebês nasceram? A primeira sensação, tipo, né? E contigo, na hora que você identificou. São esses os meus filhos na hora da adoção. O Tadeu tá... Trocar o pneu com o carro em movimento. Simples. Essa sensação. Então, imaginem. Fecha o olho e imagina. Como que eu troco o pneu com o carro em movimento? Foi assim que eu senti com o meu filho no colo. Era ali. Então, assim,
eu estudei muito, me preparei, eu li e não sei o quê. Só que é aquilo, a gente tá falando de ser humano. Tudo que eu li, tudo que eu consumi, tudo que eu estudei e tal, para me preparar minimamente, foi escrito por alguém que teve ali as suas experiências. Mas ali era o Augusto. Aí depois, no meio da pandemia, veio o Hugo, prematuro. Então, outra história. Então, é essa sensação, trocar o pneu com o carro em movimento. E faço isso até hoje. Ele vem com 33 semanas, né? 33 semanas, né? Vamos lá, Renato. Então vamos lá, eu acho que são 2 momentos. Primeiro, quando eu fico sabendo assim, você vai ser pai. Aí foi meu clique do pai provedor. Eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou ser pai. Olha. E eu acho que eu não estou preparado, eu não sei se eu vou conseguir juntar dinheiro para pagar a faculdade. Eu fui lá na frente. Aí ele falou comigo assim, tá maluco? Eu falei assim, não atropela. Então, a primeira coisa que veio foi o provedor. Quando nasceu, tchau provedor. Aí você olha e fala assim, e aí? Eu lembro de sair assim, aqui, ó, tava no braço. Fui pra janelinha pra mostrar pra todo mundo, mas assim, e agora? Agora eu vou ter que dar banho. Eu vou trocar fralda. Como é que troca a fralda? Aí eu fui pro mundo do cuidado. O meu caso foi quando eu conheci os meus filhos pela primeira vez, quando eu tive esse contato, né, visual. Medo. Só medo. A única coisa que eu senti, medo. Medo do futuro, medo da sociedade em ter que encarar uma família de dupla paternidade, medo de não prover, medo de não ter saúde para aguentar, medo. Não foi um amor à primeira vista, não estava embebido desse sentimento, foi assim, nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Sabe? Medo. E vocês foram para adotar uma criança e saíram com duas. Isso, ainda teve essa complexidade, desse detalhe pequeno, né, de um filho a mais. Nosso cadastro de adoção era para apenas uma criança, e a gente era nacional, a gente foi chamado para uma criança no Ceará. Quando a gente chega no Ceará, a gente tem informação que aquele bebê que eu estava vendo tinha uma irmã. E que essa irmã estava muito apegada a ele. Ela chega no abrigo antes dele, e a informação é que ela nunca deveria saber que aquela criança que chegou meses depois seria o irmão dela. Para que eles não apegassem, não amarrassem o outro durante aquela adoção. Seria mais difícil adotar dois. E aí, quando a gente soube dessa informação, eu fiquei assim, falei assim, mano, eu não tenho lerite para 2 filhos. Eu não fiz essa conta, eu não posso ser pai de 2. Mas foi muito rápido tudo. A Sara chega da escola, uma menina de 5 anos, então tinha um bebê de 3 meses ali no carrinho e uma menina de 5 anos chegando. Ali rolou uma empatia. Ali rolou uma coisa assim, porque era uma menina muito triste. Você vê que tava ali, a criança, né, o Davi no caso, era a única coisa que ela tinha de fato. E eu não poderia tirar isso dela. Só que eu não, ou voltaria para casa sem ninguém, ou eu voltaria para casa com os 2. E decidimos voltar com os 2. Então, mas esse papo de decidir pelos 2 foi assim, tomar um café no cantinho ali da Copa do Abrigo. E aí, vamos encarar ou não? E saímos dali, fomos pro Ministério Público e para um advogado para tentar mudar toda a papelada e tentar voltar com os 2 para casa. Então foi muito doido. Porque eu me vi num lugar vulnerável. Vulnerável quanto humano, assim. Eu falei assim... Eu fui me colocado à prova numa situação muito rápida. E tá aí até hoje. Eu me emociono, mas eu super onde come um, comem 2, leva junto. Essa frase é perfeita. Não, mas você cozinha Ele é cozinheiro também, né? Então onde come um, comem 2. Imaginando assim, a cara dela e essa relação com esse irmão, assim, provavelmente era única conexão de afeto que ela conhecia, né? E olha, era sem único. saber, né? E sem saber. Que coisa louca. E que é muito doido, porque hoje, depois de conviver, que a gente conviveu muito nesse abrigo, porque quando a gente fala de adoção, gente, linka muito com a sua primeira pergunta. Quando a gente fala de adoção, a gente também adota o nosso pai biológico. E tem filhos biológicos que nunca adotaram seus pais. E tem pais que nunca adotaram seus filhos que são biológicos. Você pode ter 5 filhos, 6 filhos, 3 filhos. Às vezes não rolou uma adoção ali.
E assim, graças a Deus a gente ficou muito tempo mergulhado nesse abrigo, com muitas crianças, vivendo todas aquelas histórias. E para fazer o trabalho da Sara nos adotar. Né? Para ela viver o luto do que ela passou antes da gente, entender que nós poderíamos ser uma família e ia nos adotar. E hoje, parando e vendo todo esse movimento que a gente fez, a gente percebe que, quando eu falo do Olerite, que é a coisa mais idiota do mundo quando a gente se fala de adoção. Porque os meus filhos, eles não precisavam de uma aula de inglês, eles não precisavam estar na natação, no judô, numa escola particular, eles precisavam de um lar diante de tudo aquilo que a gente viu, aquelas crianças naquele abrigo. Deixa eu aproveitar esse teu gancho para trazer aqui, a gente traz às vezes alguns memes, alguns vídeos, enfim, eu vou trazer um vídeo teu mesmo, vou ter que descrever um pouquinho a cena, porque a gente também, quem está acompanhando a gente pelo Spotify, gente, ou pela Rádio Eldorado, até eu vou contar para vocês. O Paulo, ele foi falando aqui do relato dele, o olhinho assim enchendo d'água, eu vi aqui de lado, tá assim totalmente emocionado. Esse vídeo que a gente vai trazer é dele falando sobre o não pode, você não pode, é um casal gay, você não vai poder, exato. não vai poder. Vamos trazer ele aqui. Ó. A imagem é o seguinte, é o marido dele pulando num colchão, ele deita em cima, na sequência vem a filha e o filhinho também juntos. E aí, vamos lá, a narração agora do que tá escrito. Volta pra mim de novo, vamos lá pra quem tá acompanhando. Ó. Primeiro falaram que eu não poderia ser eu, depois que não era certo ser nós dois. E que a gente não poderia ter filhos. E aí, tá lá a família sorrindo e abraçada. Assim, quer dizer, é um abraço invertido ali. É um sanduíche familiar. Um sanduíche familiar, exatamente. E as camadas do não pode, né? Dentro de uma pessoa gay, né? Uma sociedade como a nossa, você não pode, você não pode, você não pode, você não consegue, você não pode. E a gente cresce não podendo e a gente cresce querendo se esforçar muito para poder alguma coisa. Né? Então a gente cresce como crianças que se esforçam muito para ser boas na escola, crianças que se esforçam muito para serem gentis nas suas casas, crianças que cedem a todos os pedidos dos amigos, porque ela quer tanto ser aceita, que é a síndrome do menino bom, e aí ela cresce às vezes idiota, que tem que se tratar na terapia, porque as pessoas atropelam elas igual um caminhão, porque da minha vida, rolou identificação aí. Lógico, a síndrome do menino bom, a própria questão, assim, por exemplo, na minha negritude, né, esse cabelo que eu tenho hoje aqui, que eu exibo, é parte do que eu acredito sobre criação pelo exemplo, né? Que eu falo com os meus filhos, que veio daí o meu livro e tudo mais. Mas era dessa tentativa de pertencimento. Eu raspei o cabelo a vida inteira. Porque eu precisava parecer, sei lá, um jogador de futebol, precisava parecer alguém famoso para ser aceito, e porque um cabelo crespo não era socialmente aceito, principalmente um Black Power que eu exibo hoje, que chega primeiro que eu em qualquer lugar com um motivo de orgulho. Então, assim, se te incomodou, levanta e sai, porque eu cheguei. E eu quero que os meus filhos vejam esse chegar com orgulho, né? Esse chegar com orgulho. Mas ao mesmo tempo, eles também acabam presenciando situações racistas que acontecem comigo, e assim como na sua família deve acontecer também na questão da homofobia, e que a gente tem que preparar os nossos filhos cada vez mais para estarem prontos para essas situações. Exato. E também a nos defender, né, em determinadas situações. Mas isso que você falou assim, é na mosca, a gente tentar pertencer a todo custo, né? Você traz um recorte interessante, Tadeu, que é isso, é a questão da negritude, usando como você trouxe, de que forma isso impacta na criação. E porque a gente, de novo, a gente está com uma formação bem distinta aqui, né, de famílias. E quando a gente pensa que muito tempo, as mães ali, por exemplo, vamos pensar uma menininha negra, aquele cabelo preso, quantos relatos a gente não ouve, né? Ai, porque o cabelo tem que ficar preso. Eu tenho certeza que quando você passa para o seu filho te vê pelo exemplo, já é diferente. Mas aí vem uma outra coisa, e que às vezes a gente vê muito em filme, como educá-lo para ele se colocar,
né? E ao mesmo tempo não ser realmente agredido. Que lamentavelmente isso existe. Qual é o teu dilema de pai nessa hora e qual é onde é que está essa régua? Eu não consigo imaginar o quão difícil deve ser isso. Existem alguns desafios que, por exemplo, o meu, falando de paternidade na internet, tentando atingir o máximo de homens possíveis. É um desafio para eu mostrar que nem todo pai negro é ausente, nem todo pai ausente é negro. Porque tem essa máxima do homem negro que foge e sai para buscar, comprar cigarro e não volta mais. Então eu já sou uma fuga desse estereótipo. Mas alguns dilemas que, por exemplo, pais brancos não passam com seus filhos, que é, por exemplo, quando eu vou num restaurante chique com os meus filhos. Eu preciso brifar os meus filhos de que provavelmente eu vou chegar num lugar e só vai ter eu com esse cabelo. E que provavelmente só vai ter pessoas parecidas com o papai ou com o cabelo do papai que vão estar trabalhando ou vão estar servindo. Então as pessoas vão ficar olhando muito pro papai. E isso incomoda o papai. Mas a gente não vai deixar de comer num lugar legal que a gente quer só por causa disso. Então todo esse briefing, toda essa coisa de filho, aconteceu isso. Pais brancos não precisam ter. Né? E essas microviolências, elas acontecem o tempo inteiro. Então isso já é uma demanda diferente da minha paternidade. Meu relacionamento é interracial. Minha esposa é branca, então os meus filhos eles são lidos como pessoas brancas. Mas o racismo é um problema do branco. Então eu tenho que ensinar eles a como resolver. Né? Principalmente a me defender em situações que eu normalmente a gente trava, a gente não, né? E só que são crianças de 6 e 4 anos. Então é muito através do exemplo. Então eles acordam. Aí eu tô saindo para me arrumar. Eles vêm eu com o pente e garfo, arrumando, todo orgulhoso no espelho. Eles amam o meu livro, que fala um pouco disso. Eu amo seu livro também. E o Augusto, que ele é mais cacheado, ele tem o pente e garfinho dele, ele vem do meu lado. Aí ele penteia também, né? Ele já se posicionou algumas vezes com amigos que veem o meu cabelo na escola e apelidam de algum jeito, mesmo que não seja naquele tom de ofender, mas um tom de tipo, ai, nossa, parece até um brócolis, ai, parece até não sei o quê, coisas que me incomodam. E ele já se posicionou, mesmo ele sendo um menino autista, que também tem essa questão, né? Mas é pelo exemplo. É pelo exemplo, é mostrando pra ele, ó, papai se ama, o papai é bonito, ensinando eles a falar o que é o cabelo liso, o que é o cabelo ondulado, o que é o cabelo cacheado, o que é o cabelo crespo, qual que é a beleza disso tudo. Só que precisa estar atento, precisa estar presente, precisa cuidar, precisa estar, né? Eu vou fazer a rodada do preconceito aqui, porque ele trouxe uma abordagem de preconceito, você também, e o Renato eu quero ouvir dele, porque aí no teu caso vem um outro viés, que é o pai que é separado, e são de 2 separações. Que tipo de situação você vai ter o que você pode ter. Vou buscar o mesmo ambiente que o Tadeu estava falando, num restaurante e tudo. Às vezes tem um olhar, nossa, que dó, que trabalhão que ele está tendo, olha lá, ele está com 2. Trabalhão? Por quê? Eu tô com minha filha. Eu prefiro isso do que você que está com... Olha, por que você está com aquela babá ali vestida de branco num domingo? Você não consegue sair com seus filhos no domingo para ir almoçar? Você precisa de alguém do lado para comer? Então, assim, tem esse tipo de coisa. Ou às vezes um parabéns que não cabe. Assim, vou pegar um caso. Estava na praia, minha mais velha era pequena, e fui passar 3 dias na praia e estava no mesmo lugar os 3 dias e fiz o quê? Fiquei o dia inteiro na praia brincando. Aí no último dia um cara passou e falou assim, cara, parabéns, viu? Excepcional, você ficou com sua filha aí o tempo inteiro, e eu tô assim, mas... Pode tirar uma foto comigo? Era quase isso, assim, cara, mas... Aí você vem aqui aquela coisa, mas... Bem, eu viajei com minha filha, eu vou ficar com quem? E deixa eu jogar um outro preconceito aqui para saber se vocês passaram, que é o preconceito social de que o pai não sabe cuidar. Ele falou muito do cuidado, mas assim, não sabe cuidar. Vou dar um exemplo. Meus filhos eram muito pequenos e eu fui fazer um treinamento de trabalho e tinha que passar 40 dias em Londres. Um com 2 anos, o outro com 5. Um ano e pouquinho, o outro com 5. E aí todo mundo me perguntava,
mas seus filhos vão ficar com quem? Eu falo isso porque na mesma hora eu dizia assim, ué, mas eles têm pai, né? Então, eu pensando desse lado de cá, que eu ouvia isso de uma forma extremamente preconceituosa, neste caso era uma cobrança em relação à minha condição de mãe, mas ao mesmo tempo era ignorando a condição de pai, que vocês estão brigando por ela. É aquela máxima, né? Se você encontrar uma mulher num bar, vai chegar alguém e perguntar assim, ué, cadê seus filhos? Se você encontrar um homem num bar, você não vai perguntar, cadê seus filhos? Né? E é muito doido isso, porque lá em casa, sendo 2 pais, isso é muito doido, porque aí é aquela coisa assim, meu Deus, ixi, não vão dar conta, não vão saber. Vão ser 2 batendo na cabeça, né? Coitado dessas crianças. Com certeza tem mulheres que estão ali por trás, fazendo tudo. Era a pergunta assim, ó. Tem uma boa babá, tem a mãe de um deles. Eu lembro que início da adoção, assim, o Davi bebê de colo, 5 meses, a gente desceu pra uma festa junina do condomínio. E a gente tinha se mudado do condomínio, então as pessoas não nos conheciam ainda. E a gente chega pra festa, a pergunta foi... É vocês que trocam fralda? Como que vocês fazem? Mas eu gosto muito deste lugar. E eu acho que esse lugar, ele precisa existir. Porque quando esse lugar for velado, a gente tem um problema. Porque quando essas pessoas elas conseguem falar e a gente consegue conversar, e eu não tenho o menor problema, eu não sou reativo, eu também não julgo. Porque eu acho que o lugar que a gente ocupa, né, o meu lugar... Conto uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, o lugar do Tadeu. Esses lugares a gente precisa receber algumas coisas também com certo carinho pra gente poder educar, por mais difícil que isso seja e por mais cansativo que isso seja. Porque também existe um caminho aí. Quando a gente se isentar de todas essas perguntas e a gente não puder conversar com essa pessoa, vai ficar muito mais difícil pra gente exercer uma mudança. É o que eu falo, assim, às vezes, por mais que é cansativo, a gente fala assim, não, a gente tem aprendido, né, a avó só vem quando é uma situação assim, nossa, não sei o que fazer, se é dor de ouvido, você me ajuda? Mas no dia a dia a gente tá ali. Você vê que na maioria das vezes, no meu caso, tá? É diferente do seu, viu, Tadeu? Porque a gente sabe como que é cada história. Mas você vê que a pessoa fala, que legal. E eu gosto dessa sensação. Eu falo assim, eu acho que eu catequizei alguém, sabe? Eu acho que eu fiz. Porque esse é o nosso papel também nas redes sociais. Né? Ali a gente tem um Instagram de família e a gente pega as perguntas idiotas como hater pra falar de forma com humor e às vezes a gente fala de forma muito séria, porque eu acho que se eu fecho este lugar, essa comunicação, se eu sou muito reativo, essas pessoas não vão me ouvir. E não é por mim. Não é por mim. Você inviabiliza são pelos meus filhos. Você inviabiliza essa educação. Eu vou fechar o diálogo, eu preciso saber como falar, eu preciso que essas pessoas me escutem de alguma forma. Esse é um desafio meu, porque, por exemplo, o meu perfil, ele é bem nichado, né, sobre paternidade, tô ainda, né, crescendo e tudo mais, dificilmente ele vai viralizar astronomicamente, justamente por conta do humor que eu utilizo, né, que eu costumo falar que é o humor crítico, que antes de te fazer rir, eu quero te fazer pensar. E aí, dentro dessa problemática do tipo, cadê a mãe dessa criança? Ou é você mesmo que cuida e tudo mais? Tem um problema que a gente acaba enfrentando, infelizmente, que é a disfuncionalidade intencional. Que, infelizmente, muitos caras se colocam nesse lugar do... a fralda troca? Sim. Pra mãe ir lá, exausta, e falar, daqui que eu faço. Né? Se finge de disfuncional, se finge de incapaz de fazer o papel do cuidado para que a mulher vá lá e assuma. E, infelizmente, só existe de maneira intencional. A pessoa querendo que aquilo aconteça daquele jeito. Então, quando a gente fala do espaço que o pai precisa ter para cuidar, a gente tem que tomar muito cuidado com
esse recorte dos pais que já sabem que ele tem a opção de fazer errado, porque alguém vai se irritar e vai lá fazer. Então, claro que me incomoda quando acham que eu não sei, que eu não sei fazer. Mas, por exemplo, existe muito esse escudo de tipo, mas ela não deixa eu fazer do meu jeito. Mas se o seu jeito for tipo da alimentação com embutido, com salgadinho e leite misturado, existe um jeito razoável de se cuidar. E a gente não tá pronto para essa conversa de, eu preciso aprender a trocar fralda de uma menina, né, da minha filha. Eu preciso aprender a cozinhar. Eu não gosto de alguns alimentos. Mas isso não tem que me impedir de aprender como fazer, sei lá, um brócolis refogado, porque o meu filho ama. Tadeu, é assim, gente, eu tô precisando entender sobre ciclo menstrual. Eu não vou terceirizar isso para uma tia, para uma avó, para uma amiga. Exato. Isso é uma obrigação dos pais também. Isso. Por que esse assunto tem que ser da mãe? Porque se eu leio um monte de coisa na internet, eu consigo ter tutorial de tudo, por que eu não posso entrar ali e ver um vídeo de 2 minutos para dar uma explicação razoável para minha filha sobre o que está por vir? Não, você pode, você deve. Devo. Que vai acontecer. Exato. Lá em casa aconteceu, lá em casa. Entendeu? Sem conversa. Assim, Exato. só vi assim, pai, chegou. Eu falei, tudo bem, filha. Abre a terceira gaveta Da cômoda aí do banheiro. Tá tudo lá dentro do que a gente conversou. Isso é lindo, gente. Ponto. Por que isso tem que não ser teve um assunto de desespero. mulher? A ligação pra mãe foi assim, Quais são os aconteceu. assuntos que tentam colocar para vocês ainda como sendo assuntos proibidos de pai com filha, por exemplo? Vamos pegar esse universo de filha. Os 3 têm filhas. Eu tenho um Você filho, só tem filho, 2, é verdade. Talvez eu confunda os meninos, não me perdoe. Eu acho que esse universo sexual acaba sendo uma questão muito delicada para a sociedade. Que é a mãe que tem que assumir esse papel, né? A mãe que precisa falar sobre os namorados, sobre ir no ginecologista, né? Sobre o ciclo menstrual, como se o homem fosse incapaz de entender aquele universo. Ele não vai entender exatamente tudo, porque nós não somos mulheres. Fato. Mas eu não posso perder a chance de ter essa relação com a minha filha. Terceirizar isso pra quê? E se fosse pensar do outro lado também, a mãe não vai saber Exato. algumas coisas do menino, do filho, né? Se fosse para essa lógica. E dela te ver como um porto seguro, né? Tipo, a primeira pessoa para quem ela tem que correr e não de quem ela vai correr. A gente trouxe alguns pontos aqui, a hora da gente correndo, e é tanto assunto aqui para falar, mas assim, você falou muito sobre esse cuidado na criança pequenininha, que isso vai esbarrar em um outro problema, que daqui a pouco a gente aborda, licença paternidade. Esse tema é... Você falou muito sobre isso comigo nos bastidores, assim, do tanto de polêmica que causa, mas antes eu vou pegar a questão dos haters, porque é muito engraçado nos perfis, eu vi que vocês dois fazem isso, tipo, eu não vou responder, até numa brincadeira, mas responde, porque aí chegam as perguntas muito malucas, até assim, teve alguma pergunta que você diz assim, não, essa eu nunca imaginei que fosse? Não, tem as perguntas, mas elas são sempre muito preconceituosas, né? A gente mora num país muito religioso, um país que tem várias camadas aí de uma educação deficiente em várias coisas. Então é muito ofensivo mesmo. Então ofendem muito os nossos filhos, deslegitimiza a gente quanto família, ameaça de morte. É muito doido, assim, uma caixa de Pandora. Aí você falou, responda os haters com humor. Vamos trazer aqui um desses quadros de humor. Essa dupla, vamos lá, só para um pouquinho para eu ler o que é que tem em cima, ó. O que vocês querem saber? Que aqueles quadrinhos, né, que colocam, eu tenho que ir fazendo essa narração quando tem alguma coisa escrita, porque é isso, a gente também está em algumas plataformas só de áudio e também a gente passa o programa na Rádio Eldorado. Aquelas caixinhas de perguntas, o que vocês querem saber, aí tá assim, essa dupla, e não é nem uma pergunta, já é um xingamento, assim, uma afirmação, essa dupla peca tanto que o acerto vai ser com Deus. Não é nem casal, né? Não, essa dupla pega. E aí eles fizeram uma imagem de pegou a dupla e fizeram tipo uma dupla sertaneja, volta pro começo para pegar a letra. Quando eu penso que não vou mais responder, vem outro idiota. Quando eu penso que não vou mais perceber, eles
eles extrapolam, mas a verdade é que eles nunca vão sumir. E vão tentar persistir e insistir. Cê precisa aceitar que não dá mais. Vá cuidar da sua vida. E nessa loucura de dizer que a gente peca, vai traindo a esposa, vai fingindo que presta. Mas pra que viver fingindo, se não pode nem pagar uma pensão? Você é um p***ão, chega de mentiras, você é muito suspeito. Tá querendo o que eu tenho, eu conheço esse seu jeito. Deixa eu cuidar da minha vida, que aqui a gente é muito feliz. Ajuda a mulher com a louça e fim. É isso. Arrasou na segunda voz, hein, amigo? Nossa, viu? Anos de... Mentira. Mas é isso, assim, né? Eu acho que a gente precisa também falar com humor. Eu acho que essas pessoas que colocam esse tipo de coisa, assim, elas estão muito incomodadas, realmente, porque... Nós somos uma família, como qualquer outra família, com os mesmos perrengues de qualquer outra família, tendo que trabalhar o dia todo, tendo que pagar a escola, tendo que educar filho dentro dessa sociedade que a gente tem, tendo que preparar uma mulher, né, para ela não se envolver com um embuste, tendo que preparar um homem para que ele cresça um homem sensível, um homem educado, que saiba tratar uma mulher. Eu também, além de ser pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou amigo. Então eu tenho 1000 coisas com que me preocupar, com os meus impostos, e ter que me preocupar o tempo todo com esse tipo de pessoa que tem muito tempo pra ofender a minha família, que tá simplesmente quietinha no canto dela. Então eu uso de humor, mas sem tentar dar muito palanque a essas pessoas, né? Porque o hater sempre é um tipo de fã, no fundo. Sim, sim. E aí, mas eu não posso... E aí as pessoas falam assim, não faça isso. Mas eu falo assim, eu preciso fazer. Eu preciso mostrar que a sociedade pensa assim, né? Porque senão a gente fica nessa bolha o tempo todo. Ai, minha família é muito bonitinha, muito perfeitinha. Mas eu preciso mostrar que não é tão simples assim. E aí, já que eu peguei a leva de vídeos, vamos para mais um, porque aí a gente vai abordar com o Tadeu a questão da licença paternidade. Vamos lá. Eu sou o Tadeuzinho que teve um presentão quando nasci. O papai ficou comigo nos meus primeiros meses de vida. E não foi só 5 diazinhos não, viu? Aqui foi diferente. Ele ficou de verdade. Presente mesmo. Graças a isso, eu e ele criamos um vínculo fortíssimo. Papai me dava banho, me ninava, trocava fralda no escuro com uma mão só. E até aprendeu sobre o papel dele na amamentação. Sabia que ele entendeu que para a mamãe produzir mais leite, ele tinha que manter ela hidratada? Era garrafinha cheia o dia inteiro e comida. Vixe, nunca faltava um prato quentinho. Um lanche da madrugada. Parecia até chefe de restaurante, 24 horas. E pra mamãe descansar, o papai revezava as madrugadas comigo no colo. Mas só foi possível porque ele teve tempo pra isso. Agora deixa eu te contar uma coisa muito importante, papai que tá ouvindo. Licença parental estendida não é férias, viu? É pra cuidar, apoiar, participar mesmo. Senão você vira mais uma demanda pra mamãe. E isso só atrapalha. E é por isso que a gente precisa apoiar o projeto de lei do Pai Presente, que quer aumentar a licença paternidade de 5 para pelo menos 30 dias. Comenta aqui, compartilha esse vídeo, marca aquele amigo que vai ser pai e vamos juntos mostrar que cuidar também é coisa de homem. Tchau, tchau. Agora deixa eu voltar pro colinho do papai que tá quentinho. Gente, então, Tadeu, você aborda muito isso, vem fazendo essa campanha muito forte em relação a uma licença paternidade, que é inacreditável, 5 dias só. O que é a grande resistência que você sente? Você me falou que, inclusive, muitas pessoas vão ali com um movimento contrário, mulheres, inclusive. Explica pra gente quais são esses argumentos que são postos. Tem 2 lados, né? Primeiro porque, infelizmente, eles estão enviesando uma pauta, né? Que é o aumento da licença paternidade, enviesando por um lugar político, por uma polarização. Então, acaba que é enxergada como uma pauta progressista, vamos dizer assim, e aí a gente não consegue o apoio do outro espectro da sociedade que também se diz a favor da família, que também se diz a favor da manutenção da instituição família, mas aí chega numa página que
eu apoiar a minha família significa que eu tenho que criar mais vínculo com meu filho, tendo mais dias em casa. Não, calma. Alto lá, né? E aí quando a gente chega nesse alto lá, as coisas travam. E quando a gente vai falar do aumento da licença paternidade, todos esses vídeos que eu criei como embaixador da COPAI, né, que é a Coalizão Licença Paternidade, que está fazendo um trabalho incrível, inclusive, eu recomendo todo mundo acompanhar. Todos os conteúdos que eu fiz, boa parte dos comentários eu recebia de mulheres falando assim, legal, pauta é importante, mas se eu tiver que cuidar de 2 filhos, do meu e do filho da minha sogra, né, ao invés de estar sendo pai, ele vai ficar me dando mais demanda, prefiro que ele vá trabalhar. Por quê? Ela já entregou os pontos, e esse cara que age assim para que essa mulher tenha essa reação é o cara que, quando conquistar 30 dias de licença, ou até empresas cidadãs que tem lá 180 dias, esse cara vai terminar a pós-graduação dele, o mestradinho, ele vai fechar todos os jogos do videogame, ele vai empinar pipa, ele vai fazer tudo menos cuidar. Tudo menos criar esse vínculo que eu coloquei ali. Tudo menos entender, porque no vídeo eu fiz questão de colocar uma informação importante que é básica sobre a amamentação, né? Que é qual que é o papel do pai na amamentação. Eu dei um jeito de colocar aquilo ali, porque é importante e muitos caras não sabem. Que é manter, né, para a mãe produzir mais leite, ela precisa estar hidratada, descansada e alimentada. E são coisas que, assim, não vai cair o braço você deixar a garrafinha de água sempre ali do lado, perguntar se tá. Não vai cair o braço se você assumir as demandas da casa enquanto você tá ali, para que ela consiga descansar. Porque ela descansada, alimentada, hidratada, produz mais leite, ponto. Fim, coisa simples, matemática básica. Só que o cara, ele não quer ocupar esse espaço. Não tô generalizando, mas não quer. E aí, para muitas mulheres, isso acaba sendo mais um peso. Então, estão lutando por um negócio que vai chegar uma hora eu não tenho escolha, e para mim esse aumento não é vantajoso. E aí, quando a gente tem, mesmo numa pauta polarizada, parte dela que deveria, vamos dizer, apoiar, né, que concorda, é contra por conta de um comportamento que é nosso, né, dos homens, isso é muito complicado. Mas, cara, a criança é quem mais sofre no final da conta. Porque ela precisa desse vínculo com o pai. Porque existem coisas que só o pai ali vai conseguir estabelecer. São pessoas diferentes. São vínculos com 2 adultos diferentes. Então não dá para dizer que o vínculo da mãe é melhor ou pior. São vínculos diferentes, mas que precisam ser criados e fazem diferença lá na frente. E tem os entraves econômicos, obviamente, das empresas que não querem, que acham que isso vai ser um gasto que não vai ter retorno nenhum e que não vai, enfim, são muitas camadas. A gente tem um desafio muito, muito grande pela frente aí. Deixa eu passar aqui, eu quero ouvir Renato, porque Renato viveu uma experiência de licença paternidade diferente por estar em outro país, né? Quer dizer, a gente tem modelos em outros países bem distintos. O Brasil engatinha aí nessa discussão. Rasteja, vamos lá, o Brasil. Sei lá, vou citar um exemplo aqui, de novo, uma legislação antiga. Estou falando de 18 anos atrás, mas assim, 18 anos atrás, no Canadá, você já tinha uma licença. Na verdade, era uma licença maternidade de 1 ano que podia ser rateada com o pai da forma que a família escolhesse. Então, sei lá, na empresa que eu trabalhava, tinha um cara que tinha acabado de ser pai e a família decidiu assim, vamos dividir em 6 meses. Então, você teve um período de pai e mãe em casa durante meio ano. Isso é um negócio espetacular, assim, você imaginar. Isso é 18 anos atrás. Sim. A gente está aqui discutindo sair dos 5 dias. Sair dos 5. Agora, você colocou uma coisa super importante, que é essa questão de assim, mas eu estou dando isso para fazer o quê? E isso é muito importante, que aí, Rosinha, acho que a gente bate no assim, de que pai a gente está falando? Que tipo de pai a gente está falando? Cai um pouco assim. O que é ser pai hoje, efetivamente, entendeu? Porque, infelizmente, você vai ter esses casos. Você vai ter a mulher que vai fazer isso. Não, pelo amor de Deus. Eu não quero esse cara aqui, não.
Que é isso, é o exemplo que você deu ali da fralda. O cara intencionalmente não aprendeu a trocar fralda para ele não ter que fazer aquilo. E vamos lá. Não é. Agora não pergunta a não é escalação do foguete, time. não é foguete da NASA, é trocar uma fralda. Sim, não sim. tem fazer, sei lá, fazer a mochila da criança para ir para a escola. Será que você não consegue lembrar que tem que ter água, muda de roupa, checar, assim, você não faz porque você não quer. Sim. Ou seja, Você não faz porque não quer. Ou seja, quem tem que liberar essa licença paternidade é a mãe. Exatamente. Tem o que chegar um comentário papel eu recebi. para ela, da outra empresa que o marido trabalha, falando assim, Ciclana, Você autoriza? você quer que... Você autoriza? Porque se ele for um encostado, ela fala assim, jamais. Vai ter que ser Essa assim. foi uma sugestão. E até não é nem na questão, às vezes, só dele ser um encostado. Às vezes o cara é violento. Às vezes o cara em casa, gente. ele bate na mulher, ele bate na criança. E aí, ela fala, o que eu mais quero é tirar ele daqui. Só que eu não consigo sair dessa relação também, porque eu sou financeiramente dependente. Então, assim, tem tanto problema dentro disso, né? Mas, assim, é o famoso que eu tenho visto nas discussões do vamos tentar pelo menos 30, depois a gente resolve o outro problema. Porque tudo passa, e a licença parental, paternidade estendida, ela também requer uma mudança estrutural da sociedade. O que aconteceu com Maria da Penha, o que aconteceu com a lei do cigarro em ambiente fechado, causa aquela ruptura, causa aquela estranheza. A empresa as empresas reclamam e não sei o quê, mas no final vai dar certo, né? Vai dar bom. E a gente precisa caminhar, a gente precisa pressionar os nossos deputados, os nossos senadores, em quem a gente votou, ir lá cobrar. Independente se você é progressista, se você é conservador, é uma pauta de família, uma pauta universal, que a gente não deveria polarizar, porque isso atrasa, né, o debate, atrasa a discussão. Mas a gente precisa fazer esses movimentos acontecerem e depois, vamos dizer assim, lidar com com os efeitos colaterais disso. Mas se não acontecer, a gente vai ficar sempre na defensiva e aí vai ficar nos 5 dias. Lembrando que isso já acontece em algumas empresas, Sim, né? sim, No Brasil, sim. empresas que já são grandes empresas, que ela tem estrutura para isso, aporte, ela consegue... eu já dei palestras em 2 que tem essa licença, né? E quem decide no caso, é o pai. Né? Muitos falam, não, eu não preciso, não vou. Outros falam, não, eu vou. Né? Então, saber que isso já acontece. E o que não precisa, já ouvi um caso do cara que fala, não, mas só eu consigo fazer o que eu faço aqui na empresa, eu não posso me ausentar mais do que os 5 dias, mesmo tendo 180. E ele tava, uma empresa cidadã com mais de 100 anos de existência, falou, meu amigo... Se a empresa tá viva há 100 anos, ela não vai ficar 180 dias sem você, meu impávido colosso. Vai empregar, vai quebrar a companhia. O alecrim dourado, o lírio do campo não pode ficar 180 dias cuidando da própria família, porque ele acha que só ele sabe desenvolver aquele sistema no mundo. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá. O tempo da gente já está ficando curtinho, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu quero abordar com vocês. Por exemplo, como vocês acham que, como pais, vocês devem ensinar sentimentos para que esses filhos futuramente saibam o que é ser pai e mesmo no caso de quem tem menina, saber o que esperar do pai de um filho meu? Eu acho que manga não dá jabuticaba, né? Eu acho que o exemplo é muito bom. E eu sou de 83. Eu já venho de uma geração que a gente não foi educado para se comunicar. E lá em casa, a comunicação, ela é a chave de tudo. A gente volta e meia para as crianças e volta para a comunicação. Tipo, e por que você não me falou? O que tá passando? Por que você não conversou? O que você tá sentindo? Por que você não se desculpou? A gente humaniza muito a nossa paternidade lá em casa. Nós pedimos desculpas, nós falamos que nem sempre sabemos das coisas, não vou conseguir te ajudar agora, mas vou descobrir. A gente tenta lidar com os nossos filhos que eles nomeiem os sentimentos deles. Então, os elogios são: a menina é a campeã, é a forte, é a vencedora. E os elogios para o menino é o sensível, o educado, o gentil. Não o meu filho é o herói, o meu filho é o campeão.
E não minha filha é a princesinha que espera por esse homem chegar para salvar ela do castelo. Então, e comunicação, gente, comunicação. Eu criado nessa geração, tenho que lidar hoje na minha terapia para aprender a me comunicar, saber me expressar, porque o outro não sabe o que eu estou sentindo, até que eu diga a ele o que eu estou sentindo. E o outro também tem a alta responsabilidade de validar esse sentimento. E não achar que tudo isso é uma besteira. Então, a comunicação principalmente quando a gente fala de saúde emocional, em tempos como esse, da internet acelerada, da velocidade 2.0 do áudio, onde meus filhos às vezes estão me escutando assim, ó, parece que a minha boca está assim, ele já conclui o que eu falei. Então é aquela fala assim, você está me escutando? Então acho que é um pouco por aí. Assim. E para mim é educação pelo exemplo, né? Então quando ele falou muito bem assim, de você humanizar, filho, eu sou falível. Eu nunca fui pai de uma criança de 6 anos. Então, isso aqui que a gente tá vivendo aqui eu não sei resolver. Hugo, você tem 4. Eu já fui pai de uma criança de 4 anos, mas nunca pai de uma criança de 4 anos chamada Hugo. Então isso eu também não sei resolver. E a gente usa muito a questão do divertidamente, né? Quando eles estão sentindo alguma coisa, eles assistiram um filme, nossa, é incrível. Eu falo, filho, qual que é o divertidamente que tá na mesa do controle agora? Aí ele fala, raiva. Eu falei, a raiva? Tá, e o que o papai pode fazer para tentar ajudar a raiva a dar espaço para alegria, dar espaço para outro sentimento? Ele, nada. Aí eu falo, tá bom, vou te dar o espaço. E é isso. Os meus filhos, eles não funcionam na base da palestra. Principalmente o mais velho, o autista, ele tem que esperar ele se regular, tem uma crise emocional ali, não adianta e no começo eu apanhava, porque eu vinha, filho, mas segundo a disciplina positiva e a neurociência, olha, e eles, tipo, só quero ficar só, eu só quero, tipo, deixa eu extravasar, depois a gente conversa. E hoje eles entendem. Teve um dia que eu tava triste, perdi um negócio relacionado ao profissional e tal, fiquei triste. Aí ele percebeu que eu tava triste, aí ele falou, papai, você tá triste? Eu falei, hoje o papai tá triste. O divertidamente da tristeza tá na mesa aqui. Aí ele veio e me abraçou, ficou com a cabeça assim no meu peito, em silêncio. Aí eu fiquei em silêncio, porque ele não é da palestra, mas ele é do toque, ele é do sentir e do respeitar. Ele respeitou a minha tristeza até passar. Óbvio que eu chorei tudo que eu tinha pra chorar, mas dentro do colo do meu filho, porque eles também dão colo pra gente, né? E então, pra mim, pra falar das emoções, é falando das emoções, é mostrando que eu também tenho elas, é mostrando que eu também me desregulo, que eu também não sei. Isso também serve na internet, no meu trabalho lá enquanto criador de conteúdo. O pessoal olha, vai ver minha casa, uma casa comum do classe média baixa, que tem manga no sofá, slime no teto, e ele vai falar, minha vida é igual a desse cara. Esse cara se vulnerabiliza. Eu falo de saúde mental também, dos meus CIDs, falo de tudo, porque a gente tem que se humanizar e mostrar, ó, a gente é falível, né? A gente não é perfeito, e filho, tamo junto. Né? Você não veio para me ensinar nada, né? Não gosto desse lugar, por mais que a gente aprenda muito com eles, mas eu não gosto daquele discurso assim de tipo, ai, seu filho ficou 25 dias na UTI, né? Mas isso serve de aprendizado pra gente. Eu falei, eu não quero aprender nada às custas do sofrimento do meu filho. Deixa esse aprendizado aí pra outra pessoa. Pra mim, eu quero não aprender nada. Se for para ser assim, eu prefiro não aprender nada. Mas se for para aprender algo, que seja de uma maneira leve, né? De um jeito bom. Então, para mim, vai nesse lugar, assim, de educação pelo exemplo e mostrando a nossa vulnerabilidade. E agora, para encerrar, vai ser uma pergunta de pai para pais. Vamos lá, joguei aqui, ó, de pai para pais. Porque aí vem a dúvida de pai, que só um pai pode ter e compartilhar com os outros essa indagação. Olha aí, tá o momento do... Eu não combinei com ele, tá, até gente? Bebi água eu joguei ele aqui, jogou na mas mesa. É aquela coisa assim, porque com certeza entre vocês, e homem tem isso também, né? De ter sido criado, como vocês falaram, de falar menos de sentimento, de conversar menos, e consequentemente de expor menos as vulnerabilidades, compartilhar menos o que são esses... Vocês estão fazendo esse serviço aí de trazer de fato para as redes sociais a discussão sobre paternidade. Aí são dúvidas de pais com pais. Você tem um número enorme de pessoas que já seguem, se ressaltou que é principalmente mulheres, né? Mas também fala com pais. Então eu vou começar com uma outra dúvida, na verdade, para dois que tem uma discussão, você tem um Instagram da família e se discute muito esse papel do pai.
Vocês não temem essa exposição? Isso não dá um certo... Eu entendo a ideia do educar e mostrar, mas ao mesmo tempo vocês estão fazendo uma educação onde você eleva a sua taxa de risco muito lá em cima. Você não teme? Muito. Principalmente porque muitas pessoas às vezes colocam a gente e falam, sua família é perfeita, eu detesto esse título. Eu sempre falo que eu não quero ser exemplo de nada. Eu sempre, desde muito jovem, eu já falava isso, assim. Eu não quero ser exemplo de nada, eu quero ser uma inspiração. Eu acho que um exemplo tem uma responsabilidade muito grande. Eu tô work in progress, assim, eu tô aprendendo muita coisa. Muita coisa que hoje eu digo aqui é apenas um conceito, não tem definição nenhuma. Eu mudo os meus conceitos o tempo todo, eu dou um passo para trás. E sobre os meus filhos... Bom, a gente tá em 2025, né? A minha filha já tá com 12 anos, daqui a pouco ela quer ter uma rede social, eu vou privar ela de qual exposição? Até quando eu vou conseguir controlar? Então, por enquanto, ela tá dentro de um canal que é meu, que é onde eu controlo, onde ela só aparece quando ela quer, para fazer o que ela quer, onde não é um trabalho dela, é um trabalho dos pais. E aí eu consigo orquestrar isso por enquanto, mas na verdade eu preciso preparar os meus filhos para a exposição, porque hoje você sendo um influenciador ou não sendo um influenciador, você já está exposto através das redes sociais. Verdade. E no meu caso é assim, eu sempre costumo falar com os poucos homens que decidiram falar, não, vou seguir esse mano aqui para ver o que ele tem a dizer, porque normalmente o papel da abelha que leva o mel até o marido ali, são as mulheres que fazem, que pegam meu conteúdo e manda pro marido ali de indireta para ver se ele, né, entende o recado. Mas isso é uma grande responsabilidade, porque eu elevo o meu sarrafo de, teoricamente, performance, que as pessoas observam e falam assim, mas o Tadeu, então, tipo assim, não me dão o direito de errar, mas eu faço questão, assim, com muita força, de deixar claro, falar, gente, gravei um vídeo aqui sobre esse assunto e esse erro foi meu. Eu cometi isso aqui na minha casa, eu fui machista com a minha esposa nesse recorte, Quando eu vou fazer palestras para empresas, Dia dos Pais agora, principalmente, surge muita palestra e a gente vai falar com os homens sobre isso, eu falo, nós, não sei o que, nós, porque eu não quero cair no lugar professoral. Eu não tô ensinando paternidade para ninguém, não sei ser pai dos meus direito, né? Eu tô fazendo o que eu posso. Existe a paternidade ideal e a paternidade possível. Quem quiser vir na possível, vem comigo. Porque eu não tenho a fórmula mágica, mas falar sobre isso, ter a coragem de questionar o modelo tradicional de paternidade, abrir mão dos meus privilégios, pega meu sarrafo e põe aqui. E às vezes eu vou saltar o sarrafo com um palito de fósforo. Porque a minha esposa fala, tá falando de sobrecarga materna nas redes sociais ali, e eu tô aqui, cansadona. Isso acontece comigo. E vai continuar acontecendo, mas a diferença tá onde? Eu sei que aquilo é um erro. E eu trabalho para mudar. Tem caras que não querem nem escutar que estão errados. Porque se escutar não vai dar mais para desouvir e tem um compromisso com a mudança. Por isso que escolhe não me seguir, não seguir os meninos. Por quê? Tá falando de um modelo diferente que eu não quero abrir mão. Tá confortável a cadeira do privilégio aqui. Por que eu vou levantar? Né? E por que esse cara tá falando aí? Então, eu acho que o desafio é esse, assim, mostrar a humanidade, mostrar que a gente erra e não tá ali pra ser régua moral de ninguém, né? Isso, gente, acabou já, Java. O quê? Parabéns pela paternidade dos três aqui. Cada um com seu arranjo aí de família e trazendo as lições pra gente. É um papo que deveríamos ficar uns convites aí pra expandirmos. Se não for num programa, a gente conversar aí, né? Sim. Mas vamos fazer o seguinte, já dá também os perfis de vocês, é interessante, pra gente deixar aqui na descrição do vídeo. Show de bola, @o Tadeu França em todas as redes sociais. Lá você vai encontrar meus perrengues, meus conteúdos, vai se divertir, vai refletir e é isso. O meu é @família pessoa tardivo. @família pessoa tardivo. Lá tem receitas, lá tem vídeo de humor, lá tem muita coisa para ser leve e para ser divertido. É isso, gente. Então, muito obrigada. Renato Andrade, editor executivo de Política Internacional, supercarga de trabalho. Olha, a gente nem abordou aqui a questão de como conciliar, né, todas as atividades, mas assim, sem uma pergunta direta, mas
nas mundo entrevistas deu pra todas foi entender. dando para entendendo ali. sim. Muito obrigada. Hoje ele na função de pai aqui. Muito obrigada, Eu Renato. que agradeço. Obrigado pelo convite. Vocês viram que foi 2 pontos, 3 pontos, basicamente hoje. Primeira vez que isso acontece. Mas tinha motivo para isso mesmo, porque a gente trouxe esses formatos aí de arranjos familiares bem interessantes. Muito obrigada, Paulo Tardivo, criador de conteúdo, mais de 1 milhão de seguidores. Vocês já viram aí o perfil. Obrigadão pela conversa. Obrigado a vocês por esse canal aberto que a gente possa falar. Fico muito feliz, muito lisonjeado. Parabéns pelo tema também. Muito legal. Obrigada também, Tadeu França, muito. Nossa, muito obrigado, muito feliz. Fiquei felizão de dividir com ele também, que é um fofo. A gente tem bastante troca na internet. E assim, que os homens possam escutar isso de guarda baixa, sabe? A gente não tá aqui para fazer média com ninguém. A gente quer fazer um negócio diferente, né? Então que esse episódio reverbere bem, que a gente consiga... espero ter sido claro aqui nas ideias, que a gente tenha feito um papo bacana, assim, porque quanto mais homens assumirem suas paternidades aí, melhor a nossa sociedade fica, né? Ô Tadeu, fala do seu livro, rapidinho, só fala o nome, porque é um livro que deveria, assim, todo mundo ler, as crianças, ler pro seu filho. Ato Falho. Meu livro chama Gugu, o Carneiro Peludo, é a história de um carneirinho. E ele tem ali as questões na escola, com os traços dele, mas fala sobre anti-bullying e antirracismo na infância, e o nosso resgate à ancestralidade, e tem a ver com a minha história, com a minha trajetória, com o meu cabelo. E assim, é um livro que é feito para crianças pretas, para que reconheçam sua força, crianças brancas, para que reconheçam a força e a beleza do outro, pais brancos que foram as crianças algozes do bullying lá atrás, e pais pretos que sofreram isso lá atrás também. Então é um livro para todo mundo. Gugu, Carneiro Peludo, da editora Mut. Sou fã. Obrigado, amigo. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Toda semana episódio novo. Compartilha esse episódio com outras pessoas, curte, enfim, escreve alguma coisa pra gente. Eu te espero na próxima semana. Até lá.